Shalom, shalom, povo de Deus. Aqui quem fala é o apóstolo Nilcélio do Comando Águia, Ministério de Avivamento. E eu tô aqui junto com vocês hoje para compartilhar uma palavra para vocês. É o nosso Código dos Profetas, de número 36. E através do Espírito Santo, o Senhor, Ele ministrou algo no meu coração, colocou a mensagem no meu coração e eu quero poder compartilhar com vocês. E eu quero falar com vocês através dessa oportunidade, né, e desse Código dos Profetas do número 36, sobre o preço de um chamado, sobre a perseguição. A perseguição que um homem, uma mulher de Deus, um profeta, uma profetisa de Deus passa por conta de executar o seu chamado, o seu ofício, né? Principalmente os profetas. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vimos nas gerações passadas, nós vimos na vida de muitos homens e muitas mulheres de Deus, as grandes e terríveis perseguições a qual eles passaram. Alguns até perderam a sua própria vida, né, de forma trágica, de forma até mesmo dolorosa, por amor a Cristo e também por estar o quê? Exercendo o ofício a qual ele foi chamado. Então, na geração a qual nós estamos, nos dias de hoje, eu tenho falado sobre isso, são os dias difíceis. Nós estamos numa geração difícil e não tem sido fácil para homens e mulheres de Deus, verdadeiros profetas e profetisas de Deus, que querem andar na verdade, que querem viver a verdade e que estão tentando, né, com muitas vezes, às vezes com muita dificuldade, exercer, né, o seu ofício, né, exercer o seu ministério, exercer aquilo que foi chamado para fazer. Amém? Mas nós vimos que nas gerações passadas também não foi fácil para eles, mas eles venceram e eles fizeram aquilo que tinha que ser feito, né? E depois eles partiram com o Senhor, né? Estão no descanso, né? Então nós vemos João Batista, um homem, né, que foi levantado com um propósito, né, no meio de uma geração também difícil. E João, ele vinha ali anunciando, né, o arrependimento e vinha anunciando para que as pessoas viessem a se arrepender, a endireitar suas veredas, seus caminhos, né? Porque era chegado, né, o reino. E aí nós vimos tanta dificuldade que esse profeta teve, né? Era um profeta que era até mesmo rejeitado pelas pessoas porque ele vivia de uma maneira diferente. Ele não vivia de uma forma comum. A Bíblia fala, a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que até mesmo as vestes dele era diferente das vestes das outras pessoas. Era um homem que andava por meio do deserto, um homem que profetizava para o lado de fora da cidade. Mas era um homem íntimo do Senhor, um homem que que tinha consciência, um homem que sabia quem ele era, que sabia a sua identidade, sabia qual era o propósito profético que estava sobre a vida dele e sabia o que ele tinha que fazer. Tanto é que a morte de João Batista foi uma morte trágica, né? A sua cabeça foi entregue em uma bandeja, mas ele cumpriu o seu ofício, ele cumpriu com aquilo que ele nasceu para fazer, com aquilo que ele nasceu para executar. E fez com excelência, né? Até o último momento. Tanto é que quando vieram falar para Jesus, né, que João tinha sido preso, queriam matar João, que isso e que aquilo, Jesus simplesmente diz, deixe, porque o Senhor Jesus sabia que era necessário que aquela morte que viesse se cumprir, para que a palavra viesse se cumprir. E que João já tinha feito o que tinha que ser feito. Que João tinha executado, né, o propósito, aquilo que ele nasceu para fazer, que ele veio para fazer, ele fez e fez com excelência. Aí quando nós olhamos também para a Bíblia, nós vemos o profeta Elias perseguido, né? Teve que se refugiar, se esconder, porque era grande a perseguição a qual esse homem passava. Um homem que era íntimo de Deus, um homem que fazia cair fogo dos céus, um homem que derrotou os profetas de Baal, um homem que aparece na Bíblia, né? Eu particularmente, gente, Elias é um dos melhores, né? Depois de Jesus é Elias, né? Então, mas foi um homem que sofreu uma grande perseguição a ponto dele se esconder e pedir até a morte para o Senhor, né? Então nós vemos assim que todos os grandes homens de Deus passaram por perseguições, né? Esther passou, vamos falar também de mulheres, né? Esther passou por perseguição,
né, a ponto ali do seu povo também ser condenado à morte. Então, se nós vemos na Bíblia, perante a Bíblia, todos aqueles que têm um grande chamado, que foram chamados com um propósito, que Deus estabeleceu, que Deus confiou algo sobre a vida dele, nós vemos que há um nível de perseguição. Geralmente os profetas, eles são incompreendidos. Profeta eu falo que profeta é meio atrapalhado, né? Profeta não anda com muita gente, não tem muitas amizades. Por quê? Por que ele não tem muitas amizades? É antissocial? Não, porque eles não conseguem conviver, né? O profeta, ele fica mais tempo só, porque ele precisa estar junto com Deus. Já falamos sobre isso no nosso curso profético, né? Do ofício do profeta. Mas hoje eu quero falar mais sobre os profetas de Deus, porque eu vejo que nesse tempo o Senhor está levantando os seus profetas. Nesse tempo, nessa geração, o Senhor está levantando uma voz profética. O Senhor está chamando, né, aqueles que foram chamados por profeta, que é uma voz profética, que carrega essa unção profética para esse tempo e para essa geração. Mas grande tem sido, né, a oposição, grande tem sido, né, a perseguição. Muitos não conseguem permanecer, muitos têm medo, muitos querem desistir, muitos querem se esconder por conta da perseguição. Amém? Mas eu quero dar um recado para você: você não deve desistir. Creia que Deus é aquele que te sustenta. Deus, a Bíblia fala assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então, quando Deus chama, Deus se responsabiliza. Então, nós não temos que ter medo de perseguição. Nós temos que nos enquadrar dentro da palavra e ver que os grandes homens de Deus, as grandes mulheres de Deus que estiveram em outra geração passada, também foi perseguido, também foi rejeitado, também foi mal compreendido, né? E os profetas, eles são mal entendidos, né? Compreendidos, né? Porque o profeta, geralmente, ele vê o que ninguém vê, ele sente o que quase ninguém está sentindo, ele está vendo o que quase ninguém está vendo, né? E quando ele fala, as pessoas não conseguem compreender o que ele está falando, né? Então ele é incompreendido. Quando ele fala, quando ele diz, quando ele pronuncia, muitas das vezes ele vai falar o que Deus está mandando, e nessa geração muitos não querem ouvir o que Deus está falando, querem ouvir aquilo que vem a massagear o seu ego, que venha massagear o seu eu, mas não querem verdadeiramente ouvir a voz de Deus, não querem verdadeiramente ouvir qual a direção de Deus, né? Mas quer ouvir somente aquilo que faz bem, né? Assim como João Batista, enquanto alguns profetas estavam entregando uma mensagem, né, ali incentivadora, uma mensagem, né, de impulsionamento, uma mensagem que estava massageando o ego, não, João Batista simplesmente olhou. E qual era a mensagem que ele trazia? Era a mensagem de arrependimento, né? Era a mensagem que Deus queria para aquele povo, para aquela geração, para aquele momento. A mensagem de arrependimento. E por isso, né, ele passou a sofrer uma grande perseguição. Amém? Mas hoje aqui eu quero falar um pouco sobre Paulo, né, o apóstolo Paulo, que foi um grande homem de Deus, né, e também um grande profeta da parte do Senhor, né? Eu falo, é Jesus, depois, para mim é Jesus, primeiramente, depois Elias, depois Paulo, depois João. Então é algo assim que quando eu começo a meditar na palavra e ver a história desses homens, o que esses homens fizeram, né, o que eles passaram, eu entendo que ainda o que a gente tem passado para exercer, né, o ofício de profeta, de profetisa de Deus, ainda é pouco perto do que eles passaram. Às vezes nós ouvimos palavra, né, de pessoas que nos rejeitam, que nos querem por perto, que não querem ouvir a mensagem a qual nós estamos trazendo através do Espírito. Então às vezes nós entristecemos, né, pela perseguição, que começam a perseguir, querer fazer fechar a boca, não vai falar, então nós ficamos tristes. Agora vocês imaginem o nível de perseguição que esses homens passavam. Era de prisões, né? Era de perder a cabeça. Era coisas terríveis, de ser morto de ponta cabeça, no óleo. Então, assim, foram mortes terríveis, né? E passaram
durante o tempo que eles estiveram na terra, durante o tempo que eles estavam exercendo o ofício deles, aquilo que eles foram chamados para fazer, eles foram perseguidos, eles foram caluniados, eles foram rejeitados. Então, nós vemos Paulo, né, que era Saulo, como diz a palavra do Senhor, um homem que fazia parte ali de um grande exército, um homem que ia na frente, né? Um homem muito bem conceituado, um homem respeitado, um homem que carregava um nível de autoridade, uma hierarquia de autoridade imensa. Era um homem que perseguia, né, o povo de Deus, um homem ali que se levantava contra os mensageiros do Senhor, um homem que se opunha, né, ao evangelho, um homem que matou, né, alguns servos do Senhor, né? E de repente, diz a Bíblia que Paulo ele tem um encontro com o Senhor no caminho de Damasco. A Bíblia diz que Paulo ali, o Senhor, né, se apresenta a Paulo. O Senhor se apresenta a ele e ali o Senhor fala para ele, né? Por que me persegues? Por que me persegues? Né? Porque Deus estava dizendo para ele, você não tá perseguindo só esse povo, você está perseguindo a mim, porque este povo é o meu povo. Mas, porém, Deus também tinha chamado a Saulo, Deus também tinha escolhido, né? Tanto é que a Bíblia vem dizendo, né, que quando ele tem esse encontro com o Senhor, ele perde ali a sua visão, ele fica 3 dias sem enxergar, né? E ali o Senhor dá ordem para Ananias, diz para ir até aonde Paulo estaria, e que Ananias deu através de visão, de revelação para Ananias, falou, vai até essa casa, e lá vai ter um homem, né? E o Senhor falou tudo certinho para o profeta também, ele foi até lá, impor as mãos dele, as mãos sobre Saulo, né? E quando ele impôs as mãos sobre Saulo, o que aconteceu? Automaticamente Saulo voltou a ver, e dali por diante ele foi transformado. Mas quando o Senhor deu uma ordem para Ananias e até Saulo, ele contestou o Senhor, falou, Senhor, mas esse homem ele persegue a nós, esse homem ele matou a muitos de nós. Aí o Senhor fala assim, mas ele é um vaso a qual eu escolhi. Olha que coisa linda. Ele é um vaso a qual eu escolhi. Então você vai lá e faz o que eu estou pedindo para você fazer. Então ele foi lá, obedeceu a ordem, colocou as mãos, né, sobre Saulo, né, e o Senhor transformou. E a transformação foi tão linda, eu creio que naquele momento ele recebeu as vestes proféticas, que naquele momento ele recebeu, né, a veste profética, e ele foi separado para um ministério apostólico e profético. Naquele momento, né, ele vinha caminhando de uma forma incorreta e de repente, né, aquele que era o perseguidor passou a ser perseguido. Aí mudou a situação, porque ele tinha sido escolhido pelo Senhor. E no momento certo, né, Deus fez acontecer na vida dele. Então, e naquele momento a qual ele perseguia, ele passou a ser perseguido. Olha só que interessante. Aí quando nós vemos em 2 Coríntios 12, nós vemos Paulo falando de um espinho na carne. Algumas pessoas falam, o espinho a Bíblia não relata, né? A Bíblia não nos deixa bem claro. Se você vai procurar também alguns estudos sobre isso, você também não consegue ter uma definição. Mas algumas pessoas, né, alguns pregadores, diz que o espinho na carne de Paulo, né, era que ele não, por conta que ele não casou, não constituiu uma família, né? Muitas coisas eu já ouvi falar. Mas eu entendo, né, e através da revelação que o Senhor trouxe para mim, ao meu coração, ao meu espírito, eu entendo através da palavra, queridos, que o espinho na carne de Paulo era perseguição. Porque ele era aquele homem que perseguia, aquele homem que mandava, era aquele homem que fazia. Mas de repente virou. De repente Paulo passou na posição de ser perseguido, de estar correndo risco, né, de morte, né? Então assim, e sendo perseguido. Então eu creio que o espinho na carne que Paulo está relatando é a perseguição. Então nós vamos ler lá nesse texto, quero ler aqui com vocês, 2 Coríntios 12, vem dizendo assim, Paulo dizendo, né, ele falando à igreja,
de Coríntios. Ele dizendo assim: considerando, pois, ser necessário que vos exponha minhas glórias, embora não me seja vantajoso orgulhar-me, passarei as visões e revelações do Senhor. Aí, olha o que ele está dizendo aqui. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não entendo exatamente, Deus sabe. Mas sei que esse homem, se isso ocorreu no corpo ou fora do corpo, não sei, mas certamente Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é concedido o homem comentar. Nesse homem me orgulharei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas próprias fraquezas. Ainda que eu decidisse gloriar-me, não seria de fato insensato, porquanto estaria narrando verdades. Contudo, envio falar sobre isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que seja capaz de observar em minha vida ou de mim, pode ouvir. Amém? E para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Olha só. O mensageiro de Satanás para me atormentar. Olha só, gente. Isso aqui é uma chave, isso aqui é muito profundo. Vamos lá. Por 3 vezes roguei ao Senhor que removesse de mim. Entretanto, ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei das minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porquanto quando estou enfraquecido é que eu estou forte. Olha só, eu entendo que Paulo, por conta do nível de perseguição que ele passava e também por conta dos mensageiros, aqui tá falando, ele fala, né, ele fala aqui, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Eu creio que Paulo, ele estava falando, né, e tanto é que Paulo tá falando aqui de não se gloriar de si mesmo, né. Então eu creio que ali era um tratamento, né, de Deus com Paulo, a qual Paulo, né, aquele homem, né, que tinha autoridade, aquele homem que todos conheciam, aquele homem, né, que era o cara que perseguia, de repente passou a ser perseguido, né? Então eu creio que o próprio Deus não deixava nem ele falar claramente, né? Eu creio que este homem a qual Paulo está relatando, que viu as coisas inefáveis, inexplicáveis, né? Que com palavras não conseguia discernir, que foi levado ao paraíso, que foi levado ao terceiro céu, né? Outras versões falam que foi levado ao terceiro céu. E se nós formos ligar, fazer ponte, né? Nós vemos que quando Paulo, ele caiu, né? Quando ele caiu do cavalo com a cara na poeira, quando ele se deparou com a glória de Deus e quando ele ficou 3 dias sem a visão, eu creio que foi nesse momento que ele teve um encontro com o Senhor. Ele teve um encontro com a glória de Deus, ele entrou em outra dimensão, né? E ali ele foi tocado, ali a vida dele foi transformada. E foi essa experiência, foi esse fato que ele viveu, que creio que foi que houvesse uma grande transformação e que ali cerçou a ele, que deu força para ele continuar, para ele aguentar a perseguição. Eu quero abrir uma chave para falar algo para você. Busque ter experiências profundas com o Senhor. Busca entrar mesmo nas dimensões do Espírito, mergulhar nos rios do Espírito. Busque
porque são essas experiências que vão te fortalecer, São essas experiências que vão te impulsionar. São essas experiências que vai te dar força quando você se sentir fraco. Era disso que Paulo estava dizendo, gente. Era isso que Paulo estava falando. Ele estava falando de si mesmo. Ele estava falando que ele conhece um homem, mas ele não quis dizer para não se gloriar de si mesmo. Né? Porque eu creio que Paulo ele entrou num tratamento quando ele se deparou com a glória de Deus, quando ele esteve com Jesus, quando ele teve esse encontro com Jesus, ele foi transformado, ele viu que ele não era nada, ele viu que ele era caco, poeira, pó, ele viu que por mais que ele tinha nome, que ele tinha uma autoridade, né, que ele tinha patentes, né, que ele era um homem reconhecido, que muitos se rendiam, se dobravam diante dele, ele não era nada. Ele se viu totalmente debilitado na presença de Jesus. E ele viu coisas tão lindas que o transformou. Ele viu coisas tão maravilhosas que ele foi transformado. E foram essas revelações. Então eu quero dizer para você, tem uma chave aqui para você. Se realmente você quer viver este evangelho de poder, tanto é que depois Paulo também diz, né, para a igreja, ele falou assim, olha gente, eu não venho até vocês com palavras convincentes, eu não venho até vocês com palavras persuasivas, eu venho até vocês com demonstração do Espírito e de poder. Então Paulo, ele teve um encontro com Jesus, e Jesus, ele é o poder. E quando este poder veio sobre ele, né, e quando o Senhor arrebatou, creio ele que nesse momento o Senhor levou ele em espírito, tanto é que ele fala aqui, ó, olha só, mas, vamos lá, ele diz, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se for no corpo ou fora do corpo, não entendo exatamente, Deus sabe, né? Aí tem pessoas que querem saber de tudo, tem pessoas que acham que sabe de tudo, tem pessoas que quer buscar também o esclarecimento para tudo, né? Tem pessoa que quer esclarecer tudo. Gente, tem coisas que é Deus, é através de Deus, não cabe a nós como seres humanos querer ficar explicando tudo, né? Às vezes queremos ficar explicando, às vezes aquilo que não consegue ser explicado, né? Que às vezes através do Espírito, né, nós conseguimos entender algumas coisas. Mas, gente, a dimensão do Espírito, ela é muito ampla, ela é muito extensa. Por mais que nós vamos passar aqui pela terra e nós vamos vivermos, às vezes, né, como diz a Bíblia, os que aguentam mais 70, 80 anos, e nós não vamos conseguir viver tudo, nós não vamos conseguir entender tudo, somente na eternidade, né? Somente quando nós estivermos lá que nós vamos conseguir viver nessa plenitude e entender tudo. Mas enquanto nós estamos aqui, o Senhor permite nós termos acesso, né, e vivemos, né, um pouco dessa dimensão, na dimensão do Espírito. Amém? Então, mas tem gente, às vezes, eu preciso dizer isso aqui, que às vezes elas ficam querendo saber até mais que Deus, né? Saber até mais que o Senhor, achar que até sabe mais que o Senhor. Pessoas, às vezes, certos profetas que ensoberbecem, né, que fala, fica soberbo, achando que sabe tudo, achando que sabe até mais que Deus, né? E tem profetas, como eu já falei no nosso curso profético, profetas às vezes que tá como Elias machucado, tá sendo perseguido, mas não são capazes de reconhecer suas fraquezas, não são capazes de pedir ajuda, não são capazes de pedir uma oração, porque eles se acham super-homens, super-mulheres. Nós não somos. Nós podemos ser profeta, exercer o ofício de profeta, mas somos limitados e imperfeitos e temos que aprender a viver na total dependência dele. Amém? Então ele está aqui declarando, gente, olha, se foi no corpo ou fora do corpo, não entendo exatamente, Deus sabe, mas sei que esse homem, se isso ocorreu no corpo ou fora do corpo, não sei, mas certamente Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, inefáveis, inexplicáveis, né? Foi levado até o terceiro céu, as quais não é concedido o homem comentar. Nesse homem me orgulharei, mas não em mim, mesmo a não ser em minhas próprias fraquezas. Paulo estava falando do homem espiritual.
Paulo estava falando dele, mas ele estava falando do homem espiritual. Olha só, gente, nós temos que aprender a discernir, né, o homem espiritual e o homem carnal. Em nós mesmos, né, o homem espiritual e o homem carnal. Nós temos que saber que nós somos fracos, sensíveis. Eu vou abrir um parênteses para dizer algo que o Senhor está pedindo para que eu diga. Às vezes, quando alguém cai, nós ficamos condenando, falando, caiu, pecou, adulterou, fez isso, fez aquilo, como se aquele homem, aquela mulher fosse Deus. Não é, queridos, não é. Né? São seres. Ah, mas meu Deus, apóstola, mas carregava aquela unção, era usado. E daí? É limitado, é carne. Então nós temos que aprender a discernir, a separar o homem espiritual e o homem carnal, queridos, né? Nós somos corpo, alma e espírito, e nós temos que ter esse discernimento. Paulo estava falando aqui do homem espiritual. E quando um homem, como aconteceu com ele, né? Quando um homem e uma mulher, a Bíblia fala, né? Paulo nasceu de novo, nasceu do Espírito, então ele recebeu ali algo novo da parte do Senhor, né? E ele começou a exercer o seu ofício, o seu ministério. Mas aqui ele está deixando claro. E por que Paulo não pôde dizer, assim como alguns profetas da Bíblia falaram? Vamos lá, como Ezequiel falava. Ezequiel, ele falava de si mesmo. Né? Ezequiel falava, eu fui levado em espírito de frente de um vale de ossos secos, eu fui levado, um homem me tomou pelas mãos e me levou, né, até os rios, eu caminhei de mão dada, né? Ezequiel está relatando. E João fala, né, em Apocalipse, que ele foi tomado em espírito, né? João, ele está relatando ele está falando de si próprio. Mas Paulo estava falando dele. Mas Paulo, eu creio que ele temia a perseguição. E ele sabia quão terrível era, né? Porque Paulo, ele foi provado na perseguição. Porque aquilo que ele fazia, de repente, ele não pôde fazer mais. Então, eu creio que o espinho na carne de Paulo era a perseguição. Era o nível de perseguição que ele passava. Então, ele temia tanto que ele nem falava, não podia falar que era ele que tinha visto. Né, que era ele que contemplou, que foi ele quem viu. Então ele falou, conheço um homem. E ele disse, olha só, se foi no corpo ou fora do corpo, não entendo exatamente, Deus o sabe. Ele tipo assim, ele não mentiu, mas ele falou, eu não entendo. Ele falou por parábola, né? Por parábola. Porque ele sabia que se ele falasse, né, ia gerar muito mais perseguição. Ia ser mais perseguido ainda, mais caluniado, as pessoas não iriam entender. Porque nós vemos Paulo também dizer para a igreja, né? Paulo falando assim, olha, eu venho até vocês, nessa altura já era para vocês estar comendo um alimento sólido, era para vocês estar ali se alimentando de um mocotó, né? Mas vocês estão aí ainda tem que alimentar vocês com leitinho, com coisas o quê? Básica. Porque vocês deveriam estar preparados para receber coisas maiores. Né? Ele falando com a igreja, dizendo isso para a igreja. E ali, olha só, vamos lá. Deixa eu pegar aqui a anotação. Aleluia, Jesus. Então, ele tá relatando, gente, Paulo está ali dizendo, né, ele está ali falando, ele está relatando, ele está falando à igreja, que a igreja não estava, né, preparado para comer daquele alimento, não estava preparado para viver aquilo. Então, eu vejo assim que vamos lá, olha só, em 1 Coríntios 3, nós vemos ele dizendo aqui, ó, irmãos, eu não vos pude falar como as pessoas espirituais, mas como as pessoas carnais, como as crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite, não alimento sólido, pois não podereis recebê-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, visto que
campei entre vós todo tipo de inveja, discórdia, por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Então, olha só, então nós entendemos que Paulo, ele viu que aquele povo não estava preparado. Paulo viu que a igreja não estava preparada e que a partir do momento que ele falasse, né, haveria ali uma perseguição, né? Muitos não estavam aptos para receber, né, para que ele viesse a compartilhar o que realmente ele tinha visto da parte do Senhor, né? Então eu entendo que ele relata aqui falando dos, olha só, ele falando aqui, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Por 3 vezes roguei ao Senhor que o removesse de mim. Entretanto, ele me declarou, a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz na fraqueza, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Porquanto, quando estou enfraquecido, é que sou forte. E os mensageiros de Satanás para me atormentar. Eu creio que haveria também ali acusações contra Paulo, até mesmo os próprios da igreja, né? Deveria se levantar e não entender, falar, quem é você? Você era assassino, você fazia isso, você fazia aquilo, né? E se levantava para acusar a Paulo, a perseguir a Paulo. Então eu creio que Paulo não podia falar, ele não queria falar e de repente nem tinha ordem do Senhor para falar por conta daquilo que ia gerar, né, sobre a vida dele, sobre o ministério dele. Queridos, e nós estamos assim nessa geração. Tem muitas coisas que, se nós falarmos, né, é como jogar o quê? Pérolas aos porcos. É jogar as riquezas para aqueles que não querem. Por quê? Porque nós entendemos que a igreja do Senhor está como nesse tempo, né? Andando simplesmente na margem, na superfície. Não querem mergulhar, não querem viver as coisas da eternidade aqui. Como eu falei, nós só vamos viver na plenitude quando nós estivermos lá. Mas enquanto nós não formos, é liberado para mim e para você. E nós podemos ter essas experiências, vivemos essa experiência, como diz a Bíblia, na terra como no céu. E tudo isso está liberado para nós. Só que nos tempos de hoje, se nós falarmos também, né, o que nós estamos vivendo com o Senhor, contarmos as experiências sobrenaturais, principalmente as experiências de arrebatamento em espírito, quando o Senhor nos leva a outras dimensões, nos leva a outras nações, nos leva a outros países, as cidades a qual nós vamos pisar futuramente, nos revela os seus planos, né, a nível da nossa cidade, a nível da nossa nação, nos fala o que vai realmente acontecer no meio da política. Quando o Senhor fala, anuncia os seus profetas e diz, fale, muitos não acreditam, começam a perseguir, muitos, né, começam a zombar, escarnecer. Então nós estamos vivendo também numa geração assim, queridos. Nós estamos no meio dessa geração, uma geração incrédula, como eu costumo dizer, uma geração Nutella, uma geração que precisa conhecer verdadeiramente o poder de Deus. Uma geração que precisa conhecer verdadeiramente a Jesus, que precisa caminhar com Jesus. Uma geração que precisa conhecê-lo verdadeiramente, que precisa ter um encontro com ele verdadeiramente. Uma geração que precisa ser transformada. Nós estamos vivendo nessa geração. Mas nós, como profetas, profetisas do Senhor, nós não temos que fechar os nossos lábios. Nós não temos que ter medo diante das perseguições. Mas, queridos, eu quero dizer aqui, às vezes nós nos deparamos com a igreja do Senhor e quando nós começamos a falar de coisas profundas, quando nós começamos a falar de dimensões, de portais, começamos a falar de anjos ministradores, começamos a falar de arrebatamento no Espírito, começamos a falar de curas, de libertação, começamos a falar de cura física, cura emocional, de libertação de cativeiro, de cura da depressão, cura da alma, quando nós começamos a falar de cura de câncer, cura de lúpus, cura de AIDS. Muitos não acreditam. Muitos não acreditam.
Se o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não mudou, Ele continua operando, Ele continua realizando e Ele continua se apresentando ao seu povo nos dias de hoje. E o Senhor, Ele quer interagir com o seu povo, o Senhor quer mostrar a glória dEle no meio do seu povo. Então há uma grande perseguição na vida daqueles que crêem, daqueles que buscam, daqueles que querem. Eu vejo homens e mulheres de Deus, profetas e profetisas, que foram até expulsos das suas igrejas pela sua própria liderança, porque falou a verdade. Porque às vezes o próprio líder não está vendo o que ele está vendo. E o profeta vai e fala, e muitos não aceitam e até expulsam eles. Mas eu quero dizer para vocês, bem-vindo ao clube. Mas o Senhor tem uma ordem para você. Não feche os seus lábios. Deixa o Senhor aperfeiçoar o poder dele nas suas fraquezas, na sua limitação. Amém? Quando nós reconhecemos, então Paulo estava falando ali do homem espiritual, ele estava falando ali do ser espiritual, e estava falando também do homem carnal. Ele estava separando os dois. Então, às vezes, tem pessoas que, eu preciso dizer isso aqui hoje, nessa aula, tem pessoas que se acham que são super-homem, super-mulher. Enquanto você se sentir dessa forma e não admitir as suas fraquezas e aprender a separar, né, o homem espiritual e o homem carnal, enquanto você não aprender a separar, talvez você vai ter uma vida frustrada. Entenda uma coisa, nós estamos aqui, nós habitamos em um corpo e esse corpo ele é de carne, um templo de carne. É um templo de carne. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos habitar nesse corpo. Somente quando o Senhor vier nos buscar, nós vamos receber um corpo transformado, um corpo de glória. E somente nessa dimensão, nesse plano, que nós vamos conseguir viver a plenitude de Deus. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós vamos buscando por essa plenitude. E nós vamos recebendo da parte do Senhor. Mas nós nunca podemos esquecermos que somos limitados, imperfeitos, somos fracos, somos falhos e somos pecadores também. Amém? Mas quando nós reconhecemos as nossas fraquezas e aprendemos a separar, então nós conseguimos verdadeiramente mergulharmos nos rios do Espírito e viver realmente aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Então, que você possa admitir, né? Não sei qual é o espinho na sua carne. Talvez o espinho seja a perseguição. Mas o Senhor diz, não se abale por isso. Exerça o ministério, exerça o ofício a qual eu chamei você para exercer. Porque todos os grandes homens e mulheres de Deus, profetas e profetisas, também sofreram perseguição. O nosso Senhor Jesus, o maior profeta, o maior homem, o maior exemplo de santidade, de amor, de tudo, foi Ele. De tudo de bom foi Ele. E Ele foi perseguido, Ele foi humilhado, Ele foi caluniado, Ele foi rejeitado, foi morto injustamente. Então, por que nós, né, muitas das vezes não queremos sofrer esses tipos de perseguição? Por que muitas das vezes nós achamos que nós não merecemos? Os profetas não mereciam, Jesus não merecia, mas tiveram que passar. Amém? Então que você possa entender essa palavra, que você possa guardar essa palavra, que essa palavra caia no seu coração como uma semente, né? E o seu coração esteja como uma terra fértil, preparada para receber essa palavra, e que essa palavra venha trazer vida, frutos sobre ti, no nome de Jesus. Amém? Shalom, shalom. Um beijo no seu coração. Fique com o Senhor Jesus e voltamos com o nosso próximo Código dos Profetas. Deus abençoe.